Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum, dia de louvor e adoração eucarística. Hoje nós damos sequência, ao mesmo pensamento que começamos a desenvolver desde a segunda-feira ali. Então, Jesus decidiu nos amar e nos redimir de nosso pecado e assim nos salvar da morte. E essa decisão é para sempre. Ele não volta atrás em seu procedimento. Sendo assim, o homem vai ter que decidir se ele adere a isso, se ele estabelece comunhão com este Deus que propõe salvação, que estende a mão, que lança para nós uma boia de salvação e é composto praticamente por tudo de si para que a gente consiga vencer esta morte, esse mar tenebroso que tenta nos afogar, nos fazer esquecer, nos fazer diminuir o nosso anseio de alma pela verdade, pela beleza, pelo que é eterno. Então, o homem vai ter que decidir, ou ele adere a isso, ou ele rejeita. E se adere, tem que ser em grande intensidade. E ter apenas familiaridade com Cristo não basta para que o nosso coração seja saciado. É necessário ter intimidade mesmo, como a Virgem Maria, que deu a luz a ele, como São José, que o educou como pai, como os apóstolos, que também deixaram tudo, abandonaram as antigas redes, buscaram então um novo sentido e propósito de vida e aceitaram o mandamento, a palavra, o testemunho, pregaram e deram a vida por isso. Então, essa deve ser a nossa escolha, E ontem, ao meditar um pouco sobre a palavra, sobre aquele fato de que os profetas não são bem aceitos justamente aonde eles primeiro se manifestam, aonde eles primeiro se tornam familiares, crescem junto, falam, a gente viu que a rejeição começa aí. E lá Jesus pôde realizar poucos milagres. E o milagre principal, como a gente viu na semana passada, vem por meio da fé que se inaugura no que é pregado. E anunciado muito mais do que nas palavras nas sinagogas, mas ensinado com testemunho. Então Jesus, ali no meio desses co-cidadãos, em Nazaré, viram o menino crescer, deveria ser o menino mais formoso, mais alegre, mais bem constituído, mais educado, justo, bom, afável. Deve ter sido maravilhoso contemplá-lo, e também a Virgem Maria, e também São José. Mas se ele sofreu tal rejeição, justamente quando ele estava ali anunciando quem de fato ele é, e manifestando a graça de Deus que estava com ele durante todo esse tempo, faz pensar que ele nunca foi admirado, mas possivelmente invejado. Ontem, ao participar da Santa Missa à noite, o sacerdote falava muito sobre isso, que a inveja é como que um verme, que corrói o coração humano, fazendo com que ele fantasie defeitos no próximo ou majore aqueles poucos que existem. Mas esse verme impede que o homem se coloque diante de um espelho. E veja que muitas vezes o problema não está no outro, é dentro de nós que nós precisamos corrigir. Se assim eu não fizer, é como se o coração ficasse bloqueado então para a ajuda quando ela vem. Lembre-se que a decisão de Jesus é nos salvar, nos redimir, nos livrar do pecado e da morte, por meio de uma comunhão plena com Ele, para que, de fato, nós venhamos até a dar luz a Ele, sejamos um alter Cristo, sejamos como Ele, tenhamos essa intimidade, de ter o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos. E é assim que a gente não tem apenas um parentesco, uma familiaridade com Cristo, o conheça en passant, nós tenhamos um conhecimento raso dele. Não é isso que Jesus deseja. Mas
se eu tiver inveja do que é bom, do que é belo, do que é eterno, como é que eu vou me estender justamente à ajuda que vem fora de mim? Como se eu estivesse num cárcere, eu estivesse morto, eu estivesse doente, eu estivesse sujo, e esperasse que alguém sujo viesse me limpar, ou que alguém feio viesse me embelezar, ou que alguém que não ama viesse me ensinar a amar. Não tem que ser de fora, então, essa ajuda, não tem que ser do alto, não tem que manifestar a graça suprema, superior, acima de mim. É por meio da humildade que eu venço a inveja. E é por meio dessa humildade que eu verei o valor ser restituído em mim e passe a ter amor por mim mesmo devido. A inveja não é a tristeza por reconhecer no outro o bem que ele já tem, o amor que ele já é, a beleza que ele já tem, a admiração que eu tenho que ter por ele. O problema é que eu não vejo isso em mim e me coloco na tristeza, na apatia de que eu nunca serei liberto, de que eu nunca serei realmente vivo, de que eu nunca serei realmente virtuoso. Mas Jesus não veio por mim. Esse então é o primeiro crédito mundano, pecaminoso que eu tenho que tirar da minha cabeça. Porque o mundo pode dizer que existem coisas que não têm solução, que o meu coração não tem retorno, que apagar os males que eu fiz não tem mais jeito. Mas Jesus veio por mim, pelos doentes, pelos enfermos, pelos descreditados, perseguidos, pelos injustiçados, por aqueles que precisam mudar exatamente esse credo. E é triste que entre os seus não tiveram olhos ali, né? Que viram a beleza de Maria, de José, de Jesus e admiraram aquela família. Porque quando eu olho o meu próximo, como o sacerdote falou, e todos nós temos olhos, justamente quando a gente se coloca diante da virtude do nosso próximo, só tem duas coisas que eu vou fazer. E Santo Agostinho falava bem com relação às paixões iniciais. Ou eu vou amar, e isso vai gerar em mim admiração, ou eu vou odiar, isso vai gerar em mim rejeição, né? Então, uma eu amo e me aproximo, a outra eu odeio e rejeito, desprezo. Mas o que vinha aqui era do céu, o que vinha aqui era superior, o que vinha aqui era o amor encarnado. Então, a paixão certa seria eu amar. Amar aquele que vem restituir em mim a beleza, a vida, a virtude que em mim foi perdida. E não rejeitá-lo, e não desprezá-lo, e não descreditá-lo. Pois bem, o que a inveja produz? Esse verme que corrói o coração, que às vezes é oculto, né? As pessoas não falam, porque gera fruto também da soberba, da filáusia, do amor desordenado por si próprio. Ela omite isso, né? O padre ontem falava que ele raramente confessa pessoas que dizem eu sentir inveja, porque reconhecer uma fraqueza muito grande. E quem reconhece inveja já venceu metade do caminho, né? Basta agora recuperar a humildade. E devemos sim olhar o nosso próximo apenas no que é bom. Qual é o fruto que eu tenho realmente bom de ficar encontrando apenas os defeitos do próximo e não tenho nenhuma visão delicada, própria, demorada, refletida sobre os meus problemas, sobre aquilo que eu preciso mudar. É muito preguiçoso, é muito covarde, é muito triste que isso aconteça, né? É um mal muito grave no coração humano. E ali poucos Jesus pôde curar, né? Apenas alguns enfermos que se apresentaram. Mas o coração fez uma imagem ruim do bem supremo. Olha que loucura. Parece inacreditável, mas é por isso que é um verme que corrói o coração, retirando de nós o ímpeto da vontade e a grandiosidade da inteligência, da razão. E aí nos faz olhar para o que é bom e achar ruim, e olhar o que é
ruim e achar bom. É que no caso eles olharam para o supremo bem e acharam ruim. Veja que de coração corroído, Deus é rejeitado. Quando o invejoso então olha para o bem, compara-se, vê que o outro é superior, é bom, né? E que eu tenho muitos defeitos a corrigir. Ou ele pode admirar, imitar aquela admiração. Poxa, o outro é forte, o outro é corajoso, o outro é inteligente, o outro é devoto. Que maravilha, né? Eu quero contribuir, eu quero que ele seja visto, seja amado, seja conhecido. O invejoso, de coração corroído, vendo a tristeza e a desolação de si, ele sente inveja, rejeita, odeia, faz uma imagem ruim da pessoa, que às vezes é bem fantasiosa, acusa, denigre, se afasta, e ou ele se afasta ou ele faz o pior, ele tenta destruir a imagem daquele para o próximo, para todos. É necessário que todos passem a odiá-lo. É por isso que Jesus, depois desse evento, tantas vezes foi tentado colocar em contradição, tentaram empurrá-lo do precipício. E diante desse contexto, aqui a leitura de Marcos, agora dando sequência a essa rejeição invejosa de Cristo, mostra que ali ele começa já a enviar os discípulos, justamente no lugar onde o Senhor foi tão rejeitado, os apóstolos começam a missão. Para que eles aprendessem também que a rejeição vai vir, mas que nós não podemos ser impedidos pelos corações que sentem inveja, que tentam desmoralizar, descreditar aquilo que vem de Deus. E Jesus até ensina, não leveis nem mesmo a poeira nos vossos pés daqueles lugares que rejeitarem a tua presença em meu nome. Não guarde rancor, não guarde mágoa. Hoje a palavra de Jesus diz assim, se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacode a poeira dos pés, como testemunho. Então os 12 partiram e pregaram para que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Então a inveja não vai parar o testemunho que, lá na segunda-feira, dissemos que Jesus está fazendo e nunca vai parar de fazer, de manifestar sua misericórdia e proposta aos homens. A proposta de Jesus é, eu posso te curar, eu posso te salvar, eu posso te limpar do teu pecado, eu posso torná-lo santo, eu posso torná-lo vivo, virtuoso, eu posso e eu quero. Você topa? Se para isso você precisar ser íntimo, você precisar dar a luz a mim, se você precisar ser como eu. Se eu puder te ensinar tudo, como sorrir, como falar, como amar, como vestir, como caminhar, como trabalhar, como amar, como julgar, como decidir. Se eu puder estar em toda a tua vida, tomar todo o teu ser todo em teu coração. Se esse for o pré-requisito para que sejamos próximos e não tenhamos apenas familiaridade, você topa, né? Muitos vão rejeitar, muitos vão ter inveja, muitos vão achar estranho. Um dia desse, nessa temporada aí de premiações aí do Oscar, música, tanta pataquada, né, que o pessoal vai lá defender com um troféu na mão. Chegou uma vez, há uns 4 anos atrás, que uma atriz agradeceu o aborto que fez, a perda de um filho no útero, pelas oportunidades que aquele aborto abriu para ela. Vejam, ela estava com um prêmio perecível que a poeira, as traças vão corroer, mas ela desprezou uma alma feita para a eternidade que Deus queria compartilhar com aquela criatura. E ela achou mais válido um troféu e o aplauso de vários homicidas e abortistas que aplaudiram sua atitude como sendo uma defesa
do feminino, mas era uma desconstrução satânica. E nessa premiação, um rapper americano cristão decidiu elogiar Jesus. Não recebeu nenhum aplauso. Ninguém ficou de pé. Ninguém gritou. Pouquíssimos fãs lá atrás elogiaram sua atitude. Se nós quisermos ser íntimos de Cristo, precisamos entender que, como ele foi perseguido e rejeitado, também nós o seremos. Mas o céu é daqueles que enfrentam este mundo com a certeza da vitória, com a certeza de que escolheram um grande amor de sua vida e também não vão desistir, como Cristo não desistiu, de dar testemunho por nós. Deus abençoe você. Até amanhã. Tchau.